Eles aparecem do nada. É 793 depois de Cristo. O sol mal nasce sobre a costa nordeste da Inglaterra quando os moradores de Lindisfarne ouvem um som estranho vindo do mar. Um som que nunca ouviram antes. O rangido de madeira contra a água, o bater cadenciado de remos cortando as ondas, e então eles veem navios, navios como nenhum outro que já existiu, compridos, esguios, com a proa erguida em forma de serpente, avançando em velocidade impossível para a época. Antes que qualquer sino de alarme possa soar, antes que qualquer guarda possa reagir, os homens do norte já estão na praia, altos, armados, gritando em uma língua que ninguém entende. Em menos de uma hora, o mosteiro de Lindisfarne, um dos lugares mais sagrados da cristandade europeia, está em chamas. Essa é a primeira vez que a Europa registra, com horror e espanto, a chegada dos vikings. Mas a pergunta que poucos fazem é a seguinte: como eles chegaram até ali? Como um povo do extremo norte da Europa, sem bússola, sem mapas modernos, conseguiu não apenas cruzar mares bravios, mas dominar completamente os oceanos por mais de 300 anos? Como eles chegaram à Irlanda, à França, à Espanha, à Rússia, ao Mediterrâneo, e séculos antes de Cristóvão Colombo, pisaram no solo da América do Norte? A resposta não está na brutalidade, está na inteligência, está na engenharia, está em um conhecimento do mar tão profundo, tão íntimo, que parece quase sobrenatural. Esta é a história de como os vikings dominaram o mar. Para entender o domínio viking sobre os oceanos, é preciso primeiro entender de onde eles vêm. A Escandinávia do século VIII não é um lugar gentil. É um território de invernos brutais, verões curtos, terras de cultivo escassas e costas recortadas por fiordes profundos que parecem dedos do mar se enfiando dentro do continente. A natureza ali não perdoa fraqueza, e ela molda um povo à sua imagem. Os povos escandinavos, noruegueses, dinamarqueses e suecos, vivem em aldeias espalhadas ao longo desses fiordes. A terra é pouca e disputada. Para os filhos mais novos, a herança é simples. Não há herança. O que sobra para eles? O mar. O mar é o caminho. O mar é a solução. O mar é, literalmente, a única saída. Desde crianças, os meninos escandinavos crescem em barcos. Pescam antes de saber ler. Aprendem a sentir o vento antes de aprender a falar. O mar não é um obstáculo para eles. É uma estrada. E como toda estrada, ela leva a algum lugar. A questão é ter o veículo certo para percorrê-la. É aí que tudo começa. Imagine que você precisa construir um barco, não qualquer barco. Um barco que consiga cruzar o Atlântico Norte, um dos oceanos mais violentos do planeta, mas que também consiga navegar por rios rasos no interior da Rússia. Um barco rápido o suficiente para surpreender inimigos, mas resistente o suficiente para aguentar tempestades de 30 metros de altura. Um barco que pode ser carregado em ombros quando necessário. Parece impossível? Para qualquer outro povo da época, era. Para os vikings, não. O Drakkar, o barco dragão, é uma das maiores obras de engenharia da história humana. E a maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Tudo começa na quilha. A quilha de um Drakkar é rasa, quase plana. Isso parece um defeito. Na verdade, é o segredo mais importante da embarcação. Enquanto os navios mediterrâneos precisam de portos fundos para atracar, o Drakkar pode chegar diretamente à praia. Pode subir rios, pode entrar em lugares onde nenhum outro navio do mundo consegue chegar. É exatamente por isso que os vikings conseguem atacar mosteiros no interior da França, cidades ribeirinhas da Rússia, aldeias no coração da Irlanda. Eles aparecem onde ninguém espera, porque nenhum outro povo navega onde eles navegam. A madeira usada é carvalho, carvalho verde, ainda flexível. As pranchas são colocadas em camadas sobrepostas, como escamas de peixe, em uma técnica chamada clinker. Esse encaixe cria um casco que não é rígido. Ele se dobra, ele respira com o mar. Quando uma onda enorme bate em um navio convencional, o impacto é duro,
violento, potencialmente destruidor. Quando bate em um drácar, o casco absorve o golpe, ondula levemente e segue em frente. O barco não luta contra o oceano. Ele dança com ele. A proa e a popa são simétricas. Isso não é estético, é funcional. O viking pode inverter a direção do barco sem virar. Em um ataque, isso significa que ele chega, saqueia e parte em segundos, sem precisar girar a embarcação. Fuja ou lute. Quando você decide, eles já foram. A vela quadrada captura o vento com eficiência brutal. Os remos garantem movimento mesmo quando não há vento. A combinação das duas coisas faz do dracar uma máquina de velocidade para a época, capaz de alcançar até 15 km por hora em condições favoráveis. Para comparação, a maioria dos navios mercantes europeus do período mal passa de 6. Os vikings não constroem barcos. Eles criam armas que navegam. Mas ter o melhor barco do mundo não adianta nada se você não sabe para onde está indo. E aqui está outro segredo que a maioria das pessoas desconhece. Os vikings navegam sem bússola. A bússola magnética só chega à Europa por volta do século XII. Os vikings dominam os mares nos séculos 8, 9 e 10. Então, como eles encontram o caminho? A resposta está em algo que os cientistas levaram séculos para acreditar. A Pedra do Sol, Solarstein, em nórdico antigo. Uma pedra translúcida, provavelmente espato da Islândia, um cristal de calcita com propriedades ópticas extraordinárias. Quando você levanta essa pedra em direção ao céu nublado e a gira lentamente, ela muda de brilho de acordo com a polarização da luz solar. Mesmo quando o Sol está completamente escondido pelas nuvens, a pedra revela onde ele está. Com ela, o viking sabe o norte, sabe o leste, sabe exatamente onde está no oceano. Em 2013, arqueólogos encontram uma dessas pedras em um naufrágio medieval no Canal da Mancha. A ciência moderna confirma o que as sagas nórdicas descrevem há séculos. Eles não eram supersticiosos, eram engenheiros. Mas a Pedra do Sol é só o começo. Os vikings leem o mar como um texto. A temperatura da água muda perto de certas correntes. Eles sentem com as mãos. A cor do oceano muda quando há terra próxima, quando há bancos de areia, quando há profundidade diferente. Eles veem com olhos treinados desde a infância. O comportamento das aves indica terra. A gaivota não se afasta mais de 80 quilômetros da costa. Quando gaivotas aparecem no horizonte, terra está perto. Os vikings carregam pássaros nos barcos, corvos especificamente, e os soltam quando estão perdidos. Se o corvo retorna, não há terra. Se ele vai em uma direção e some, é por ali. As estrelas, quando o céu abre, são um mapa perfeito. A estrela polar fica fixa no norte. O ângulo entre ela e o horizonte revela a latitude com precisão surpreendente. Um navegador viking experiente pode cruzar o Atlântico Norte e pousar na Islândia com erro de poucos quilômetros, sem instrumentos modernos, apenas com o céu, o mar e o conhecimento passado de pai para filho, geração após geração, como uma biblioteca viva que ninguém pode queimar. Eles não navegam com mapas. Eles navegam com memória, com instinto, com uma relação com o oceano que vai além do técnico e toca algo que só quem cresceu no mar pode entender. Com o barco certo e o conhecimento certo, o mundo se abre. E os vikings não desperdiçam a oportunidade. A expansão começa devagar. Nos séculos 7 e 8, eles já dominam o Mar do Norte e o Báltico. Pescam, comerciam, estabelecem rotas. Mas quando a pressão demográfica aumenta e as terras ficam ainda mais escassas, o horizonte passa a significar outra coisa. Passa a significar riqueza, poder, sobrevivência. Os dinamarqueses vão para o sul e para o oeste. Atacam a costa francesa com tal violência e regularidade que o rei Carlos, o Gordo, chega a pagar uma fortuna em prata para que parem. Eles param, ficam com a prata e voltam no ano seguinte. Eventualmente, o rei da França cede a eles uma região inteira do norte do país, a Normandia.
terra dos homens do norte. Os normandos, descendentes diretos dos vikings, vão mais tarde conquistar a Inglaterra em 1066. O mundo medieval é reescrito porque um povo aprendeu a navegar melhor que todos os outros. Os noruegueses vão para o oeste. Chegam à Escócia, às Ilhas Faroé, à Islândia. A Islândia estava deserta quando os vikings chegam. Eles a colonizam. Criam uma das primeiras democracias do mundo, o Althing, em 930. E então, de lá, Eirik Inhaudi, Eric, o Vermelho, parte para ainda mais longe. Banido da Islândia por homicídio, ele navega para o oeste sem saber exatamente o que vai encontrar. Encontra a Groenlândia, chama de Groenlândia, Terra Verde, provavelmente para atrair colonos. Funciona. Centenas de famílias o seguem. E então vem Leif Erikson, filho de Eric. Ano aproximado, 1000 depois de Cristo. Leif ouve relatos de um marinheiro que foi empurrado por tempestades para longe, para o oeste, e viu uma terra coberta de florestas. Leif vai atrás. Ele chega, pisa em uma terra que os vikings chamam de Vinland, Terra das Videiras. Arqueólogos encontraram, em Lance os Meadows, no norte de Newfoundland, no Canadá, os restos inegáveis de um assentamento viking. Estruturas de turfa, ferramentas de ferro, objetos escandinavos, 500 anos antes de Colombo. 500 anos. Os vikings chegam à América e o mundo ocidental sequer sabe que a América existe. Pelo leste, os suecos seguem um caminho diferente. Descem pelos rios da atual Rússia, o Volga, o Dnieper, em uma série de expedições que os leva até o Mar Cáspio e, eventualmente, ao Império Bizantino e às portas de Bagdá. Eles são chamados de varangos pelos povos eslavos, fundam cidades, Novgorod, Kiev. As raízes da Rússia moderna têm sangue viking nas veias, e isso não é metáfora. Em uma expedição pelo Mediterrâneo, vikings chegam a Sicília, ao norte da África, a Constantinopla. A guarda pessoal do imperador bizantino é formada por guerreiros vikings, a guarda varangiana. Os homens mais temidos do norte protegem o líder do império mais rico do Oriente. O mundo medieval é, em muitos aspectos, um mundo organizado em torno do poder de navegação viking. Mas o que torna os vikings tão devastadores quando atacam? A resposta não é apenas a violência, é a estratégia. O ataque clássico viking acontece ao amanhecer. O momento em que a guarda está mais cansada, em que o sono ainda pesa nos olhos dos sentinelas, em que o mundo está naquela zona cinza entre a noite e o dia. Os drácars chegam em silêncio, remos movidos devagar, sem velas. Velas fariam barulho e barulho mata o elemento surpresa. Eles encostam direto na praia. Não há âncoras, não há cordas, não há procedimentos demorados. Os guerreiros pulam da proa para a areia molhada e correm. Os alvos são escolhidos com cuidado. Mosteiros e igrejas não são alvos aleatórios de barbárie. São cofres. A Europa medieval concentra sua riqueza. Ouro, prata, relíquias adornadas com pedras preciosas, dentro das paredes das igrejas. Os vikings sabem disso. Eles também sabem que os monges não são soldados. Um mosteiro é um banco sem guarda de segurança. A figura do berserker, o guerreiro que entra em transe de batalha, que não sente dor, que parece impossível de matar, é real. As sagas descrevem esses homens com precisão clínica. Hoje acreditamos que alguns deles ingeriam substâncias alucinógenas antes do combate, possivelmente cogumelos psicoativos. O efeito psicológico sobre os inimigos é devastador. Como você luta contra alguém que não cai quando você o fere? Como você mantém a formação quando do outro lado há um homem que grita e sorri enquanto sangra? O terror é uma arma. Os vikings entendem isso antes de qualquer outro, e eles a usam com maestria. Mas reduzir os vikings a piratas violentos é o mesmo erro que reduzir os portugueses a conquistadores. A verdade é muito mais complexa e muito mais interessante. Os mesmos homens que saqueiam Lindisfarne constroem redes comerciais que conectam a Escandinávia ao mundo islâmico. Arqueólogos encontram,
em túmulos vikings na Suécia e na Noruega, moedas de prata cunhadas em Bagdá, seda persa, especiarias do Oriente Médio. Os vikings comerciam com o mundo árabe e trazem para o norte da Europa produtos que a maioria dos europeus medievais jamais verá. Eles estabelecem cidades. Dublin, hoje capital da Irlanda, é fundada por vikings. Suas raízes nórdicas são inegáveis no nome, Dyflin, em nórdico antigo. Novgorod, na Rússia, é construída sobre fundações varangianas. Muitas cidades portuárias da Inglaterra têm nomes que terminam em bay ou thorpe, sufixos nórdicos que indicam assentamento. Os vikings não só passam por esses lugares, eles ficam, eles constroem, eles se integram. A rota que os suecos abrem pelos rios russos, a rota do Vareg aos gregos, como ficou conhecida, conecta o Báltico ao Mar Negro. É uma das rotas comerciais mais importantes da Europa medieval. Peles, mel, cera, escravos e âmbar descem do norte. Seda, especiarias, prata e vidro sobem do sul. Essa rota funciona por séculos. Ela é a espinha dorsal econômica de toda uma região do mundo. E há algo ainda mais extraordinário. Os vikings deixam registros escritos de tudo isso. As sagas nórdicas, narrativas épicas escritas séculos depois, mas baseadas em tradição oral muito mais antiga, descrevem com detalhes surpreendentes as rotas, os lugares, os povos encontrados. A saga de Eric, o Vermelho, descreve a Groenlândia. A saga dos groenlandeses descreve Vinland. Durante séculos, historiadores trataram essas histórias como mitos, até que as escavações em Lance Oaks Meadows provaram que as sagas diziam a verdade. Os vikings não inventavam histórias de glória, eles documentavam conquistas reais.